É o que tem para hoje. Amém. Romanos 8, a partir do versículo 18. Obrigado pelo apoio moral, querido Antônio Carlos. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, meu Deus, as nossas vidas diante de Ti, a Tua palavra também, a qual nós iremos ministrar, mas pedimos a Tua ajuda, Espírito do Senhor, e reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Pedimos a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, para que os Teus filhos estão presentes aqui, como eu também, Senhor, seja ministrado pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos Paulo, ele falando aqui que um pouco do sofrimento do servo de Deus e do ser humano em si. E ele começa falando aqui um versículo que muito me chama a atenção. Ele fala um pouco da sua convicção espiritual, no versículo 18, ao dizer o seguinte, porque ele tinha convicção, ou seja, ele fala, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com o quê? Com a glória que nos há de ser revelada. Paulo está falando das suas aflições, aqui não citando os detalhes dela, mas nós lemos isso nos livros escritos nas epístolas paulinas, um pouco dos seus sofrimentos. E ele relata aqui que ele tinha convicção que as aflições dele não podiam ser comparadas à glória que ainda iria ser revelada em Cristo Jesus. Não está falando sobre uma glória terrena, mas a manifestação da glória de Deus. Está falando sobre salvação, sobre a manifestação da salvação na eternidade com Cristo Jesus. Todos nós passamos por aflições, correto? Inclusive o tema da revista Escola Dominical ou Escola Bíblica do próximo trimestre é sobre as aflições. Vai falar sobre as aflições, vencendo as aflições. Não lembro exatamente toda a abrangência do título, mas vai falar sobre aflições. E Paulo também naquela época, né, há quase 2000 anos atrás, tinha também as suas aflições, e não eram poucas. E ele fala da convicção que ele tinha, que não poderia ser comparado. Bom, quando fala comparação, a gente sabe que existem muitas comparações. As revistas de carro sempre lançam comparativos de carro da mesma categoria, sobre picapes comparado com picapes, veículos compactos com compactos, os hatchback com hatchbacks, os sedãs com sedãs, sedãs médios, sedãs grandes porte, ou seja, sempre as comparações são sempre do mesmo perfil, do mesmo tipo, do mesmo padrão, porque não pode comparar um carro sedã com um carro hatchback, que são perfis diferentes. Paulo está dizendo o seguinte, não de carro, está dizendo que ele não poderia comparar, que eram padrões diferentes. Não poderia se estabelecer um padrão de comparação sobre a realidade das aflições dele e do ser humano, inclusive do servo do Senhor, incluindo ele, com a realidade que iria ser manifestada na eternidade, que é a glória de Deus. Mas às vezes nós, como servo do Senhor, as lutas às vezes afligem os nossos corações, ou você nunca foi afligido por lutas?
você fala, pastor, eu nunca senti aquele meu coração aflito. Parabéns para você, que Deus te encha cada vez mais da graça dele, que bênção, né? Mas nós encontramos personagens bíblicos que tiveram vontade de desistir. Jó, não precisa falar só de Jó, que Jó foi um caso muito específico. Nós vemos também que Jeremias, ele também sentiu muito abatido. Abraão, nem tanto, mas tem os seus momentos de deslize, outros mais. Enfim, servos do Senhor passam por aflições, por lutas, por dificuldades. E é comum, às vezes, a gente pensar, meu Deus, mas será se vale a pena? Será se vale a pena passar por tantas lutas, tantas aflições? Qual é o significado disso? Qual é a motivação disso? Por que isso? E eu acredito que você já perguntou para Deus uma, duas, outra vez, muito mais vezes, Senhor, por quê? De tantas aflições, tantas lutas, e muitas vezes as aflições não só são as aflições externas, mas são aquelas que pressionam e atingem o quê? A nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, o nosso interior. Mas aqui Paulo está dizendo que ele tinha convicção que ele não poderia comparar as aflições dele. Olha que Paulo sofreu. Paulo apanhou, ficou como morto, depois foi ressuscitado pelo Senhor. Paulo levou bastante açoites, levou bastante, pois não? Apedrejado também? Paulo apanhou bastante, sofreu bastante. E ele poderia ir comparando o seguinte, olha, eu não posso comparar. As minhas aflições eu não posso comparar, eu tenho certeza que eu não posso comparar com aquilo que vai ser manifestado. Eu acredito que ninguém aqui foi apedrejado, ou apanhou e ficou como morto, ou também levou bastante chibatadas por amor do reino do Senhor Jesus. Todos não. Todos aqui tenho certeza que nunca sofreram isso. Nossas aflições são diferentes. E ele tinha essa convicção. Então esse texto aqui também nos traz o quê? Convicção. Convicção do quê? Convicção que a eternidade, ela é uma eternidade recompensadora para você, para mim, para nós, que permaneceremos fiéis a Jesus Cristo. Amém? As aflições nossas, elas são reais, são verdadeiras, mas elas não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. E ele fala também sobre a expectação da criatura. O que é expectação? Está envolvida também com expectativa, né? Com aquilo que se espera, porque a ardente expectação ou expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? É a manifestação da salvação, da plenitude da salvação, porque nós somos salvos de que maneira? Paulo fala aqui, porque em esperança nós somos salvos, não é isso? Versículo 24, porque em esperança somos salvos, mas a salvação ainda ela não se manifestou, ou se manifestou? Ela se manifestou na dimensão do Espírito, na esperança, mas ela vai se materializar, se concretizar na sua plenitude aonde? Na eternidade, na eternidade. E Paulo fala, né? Aqui ele fala, agora se nós esperamos o que não vemos, com paciência ou esperamos, porque ninguém pode esperar aquilo que vê. Porque aquilo que vê não é esperança. Porque esperança é algo o quê? Espiritual, está ligado a algo invisível. E ele fala que toda a criação espera o momento da redenção. E ele menciona aqui também, porque a criatura ficou sujeita à vaidade. Sabe o que é vaidade? Aquilo que vai com a idade. Vaidade são coisas vãs, são coisas que vai com a idade mesmo. As coisas que vão, as coisas que passam, as coisas... O pregador, chamado Salomão, ele fala que tudo é vaidade, tudo vai com a idade. Tudo é vaidade. E ele fala que a criação ficou sujeita por causa da vaidade. Claro que a vaidade está se referindo também à cobiça, à ganância, essas coisas, né? E não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou. E ele fala que também nós vemos, porque sabemos que toda a criação geme. Você já gemeu alguma vez, meu irmão? Esse gemido não é simplesmente, ai, que dor de cabeça, que enxaqueca, que dor de coluna, ai, que dor na minha unha encravada, ai, que dor nos rins, ai, meu Deus. Isso aqui são dores espirituais que o nosso espírito tem desejo ardentemente do quê? De comer a marguerita? Não, marguerita quem quer é o meu estômago. Tem um desejo ardente do quê? De manifestar a salvação, porque o nosso espírito tem sede de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que aqui a nossa alma, ela se envolve com as coisas desse mundo. Mas o nosso espírito, ele tem sede do quê? De Deus.
tem sede de Deus aqui, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E ele fala que não só toda a criatura, mas nós que também temos as primícias do Espírito, ou seja, não é só a natureza que geme esperando a redenção, uma nova terra, um novo céu, as transformações, não são só os animais que gemem, mas também nós que recebemos a primícia do Espírito, ou seja, a presença de Deus, nós também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a saber a redenção do corpo. É aquele momento que está escrito em 1 Coríntios 15, que no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos transformados e subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. Ou seja, a nossa alma anseia o quê? A presença de Deus, e não só a presença de Deus aqui, mas a manifestação concreta da salvação. E Paulo, ele fala sobre as aflições, ele fala sobre a esperança, inclusive alguns capítulos aqui em Romano falam sobre a esperança, não é só esse capítulo não. Paulo reserva alguns capítulos que ele fala sobre alguns outros aspectos, mas ele centraliza a pregação dele sobre a esperança. E aqui ele fala sobre o agir do Espírito Santo, porque o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como que é o gemido inexprimível? Parabéns. Se é inexprimível, logo não dá para se explicar. Muitas pessoas falam, é orar em línguas. Não, é muito mais que orar em línguas. O Espírito Santo, ele geme por todos os seus filhos, batizados com o Espírito Santo ou não. Porque uma coisa é o batismo com o Espírito Santo, outra coisa é o selo com o Espírito Santo. E todos que recebem a Jesus como o Senhor e Salvador, recebem o selo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é outra coisa, é uma dimensão no poder do Senhor. E aqui ele fala justamente que o Espírito Santo, ele também geme por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, aquilo que a alma, nós temos sede de Deus, o nosso espírito tem sede de Deus, o Espírito Santo consegue decodificar todas as nossas necessidades interiores e expressar perfeitamente diante de Deus toda a nossa necessidade espiritual, aquilo que eu e você não sabemos como expressar, mas Ele sabe expressar diante de Deus. Amém? Bendito é o Espírito do Senhor que sabe expressar exatamente toda a necessidade do meu, do teu interior. Bendito seja o nome do Senhor, que sabe exatamente toda dimensão da minha, da tua necessidade, que às vezes nós achamos que ela é uma, mas ela é uma, mais dois, mais três, mais quatro. Às vezes nós achamos que ela é X, mas ela é X, mais Y. Mas o Espírito Santo sabe exatamente todas as nossas aflições e todos os gemidos interiores, encobertos ou não, na consciência, na mente, na alma, no Espírito, e Ele consegue transmitir isso de uma maneira específica e única diante de Deus, como um gemido de intercessão diante de Deus, transmitido diante de Deus toda a nossa necessidade. E Paulo ainda fala, e sabemos todas as coisas contribuem juntamente. O que é contribuir juntamente? É andar de uma forma paralela. O que é conjunto? É andar juntamente, ou junto de. Sabemos todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É muito bonito falar esse versículo, mas quando a gente vê as coisas que, talvez, meu Deus, estou sendo fiel a Ti, mas as coisas não estão acontecendo, e de repente, meu Deus, que aflição é essa, que loucura é essa? E você vai lá mais, está escrito, irmão, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados do seu decreto. Quando está nesse processo é difícil entender, é fácil quando a gente entende lá no final, agora, Senhor, agora eu entendo. Jó, quando passou por tudo aquilo, e a grande aflição de Jó não era simplesmente a sua dor física, era porque ele não entendia o processo de Deus e estava sendo acusado dia e noite pelos seus 3 amigos, entre aspas. Mas ele não sabia toda a motivação daquela luta, até que no finalzinho do capítulo ele fala o quê? Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Impedidos, confundidos, tem o mesmo sentido. Ele fala também, antes eu te conhecia, te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, eu não sabia,
O hino diz isso, exatamente, o hino do Ademar de Campos fala sobre isso, andar contigo, e é isso o sentido também. Ele conhecia Deus e conhecia muito bem, mas não o suficiente para entender muitas coisas. E depois daquele processo, fala, Senhor, realmente, eu conheci o Senhor de uma maneira, agora eu conheço de andar com o Senhor. E como que ele andou com o Senhor? Nas aflições. Sabe que Deus anda com você no meio da aflição? Ou não? Isaías 43, se não me engano, diz o seguinte, se passarmos pelas águas, ela não te submergirão ou te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Amém? Mas Deus caminha com você no fogo e no meio das águas, e você não se afogará, e você não se queimará, e o Senhor está com você. E está fazendo, ele está, e contribui juntamente para o bem daqueles que o amam, que são chamados por seu decreto. Talvez hoje você não entenda, eu não entendo o processo de Deus, mas no final você vai entender que foi para o teu bem, para o teu amadurecimento. Jó não entendia nada, e o grande questionamento da sua alma era justamente porque ele não tinha resposta de Deus. E não ter resposta de Deus é gerar o quê? Uma grande interrogação na sua alma. Mas quando ele entendeu tudo, no final de tudo, as coisas foram esclarecidas. Se você não está entendendo o propósito de Deus, meu Deus, por quê? Pode ser que Deus não tenha te respondido ainda, mas no final você vai entender. Você vai entender que foi para o teu bem, para o teu crescimento espiritual, para o teu amadurecimento. E Paulo ainda fala sobre predestinação. Não a predestinação como a doutrina da predestinação, mas a predestinação bíblica. Porque o que antes conheceu também o predestinou para seres conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os qual predestinou, a esses também chamou. E os quais chamou, e esses também justificou. E os quais justificou, esse também glorificou. Nós somos predestinados. Como isso predestinado? A partir do momento que você levantou a tua mão ao céu e falou assim, eu quero Jesus. Você entrou debaixo de uma predestinação bendita, que é ser escolhido. Você foi chamado por Jesus Cristo. Amém? Você entrou debaixo dessa escolha. Eu vou continuar lendo aqui parte do capítulo, porque o texto continua. Ele continua falando o seguinte, se você quiser abrir, amém, se não, tudo bem. Versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Amém. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como também não nos dará também com ele todas as coisas? É uma interrogação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos, o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vemos nessa segunda parte do texto, que faz parte do mesmo capítulo, Paulo começa o quê? A elencar, a relacionar, a descrever um pouco das possíveis aflições do servo do Senhor. E ele fala justamente sobre coisas aí difíceis. Ele fala sobre tribulação, fala sobre angústia. Você já teve alguma tribulação, meu irmão, minha irmã? Meu irmãozinho, teve tribulação alguma vez na tua vida? Teve angústia? Perseguição? Oxe, teve um oxe aí. Oxe, tem carioca arrastado? Carioca cansado? Oxe. Perseguição? Fome talvez não, né? Todo mundo meio robusto, né? Alguns, né? Fome. A nudez, graças a Deus não. O perigo, a espada. E ele ainda fala mais. Começa a falar o seguinte, porque nem estou certo que nem a morte, nem a vida. Ele fala que principado, perigo, fome, nudez, espada, ou seja, ele elenca uma série de fatores
externos que pode pressionar a nossa vida com sofrimentos internos, com dores físicas, dores emocionais, dores tudo quanto é áreas. Ele fala o seguinte, que nada disso, todas essas aflições possíveis a um ser humano, a um servo do Senhor, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. O desemprego, a fome, as dores, a conta negativa, o cheque sem fundo, uma enfermidade, um problema conjugal e tantas outras coisas mais aqui não relacionadas. Ele cita alguns extremos aqui. Nada disso nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que nos pode separar do amor de Deus? Nada. O pecado. O pecado. Ou seja, tudo quanto é sofrimento que você pode imaginar, não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A única coisa que nos pode separar do amor de Deus, nos distanciar e em processo contínuo de afastamento, o que é? É o pecado. Mas não é o pecado que você peca hoje e pede perdão, mas é se atolar no pecado e se afastar de Cristo Jesus. Lá em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir. E o Senhor falando com o povo, mas os vossos pecados fazem divisão entre eu e vós. Irmão, mas você está lavado no sangue de Jesus. Pecados todos nós temos, mas nós não permanecemos no pecado. E a grande luta nossa é essa, é todos os dias dizer não ao pecado, dizer não às tentações, às obras do inimigo. E você pode ser afligido por tudo contra essas coisas aqui, ou uma partinha dela que já é suficiente para trazer muitas dores, mas não pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não pode separar do amor de Deus. Paulo e Silas estavam lá na prisão cantando ao Senhor, chorando, com as costas machucadas ao mesmo tempo, orando ao mesmo tempo. Era uma mistura de sentimentos, mas estavam lá adorando ao Senhor. Mas aquela prisão, os açoites, não pôde separar eles do amor de Deus. Ainda que eles morressem lá, mas o Senhor os visitou com grande salvação e salvou a família do carcereiro também. Estevão, o diácono e primeiro mártir da era da igreja, quando foi apedrejado, ele viu o quê? Ele viu o céu aberto e ele viu Jesus de pé. Ou seja, ele foi morto, mas a morte física, as dores, não pôde separar do amor de Deus. E nós precisamos sempre celebrar esse amor e entender que as aflições, voltando para as aflições, porque eu tenho para mim por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. E nós vemos aqui que ele lista as aflições terríveis, fala sobre peste, sobre nudez, perigo, espada, fome, anjos, principados, dominadores, morte, vida. Nada nos poderá separar desse amor maravilhoso. E essas aflições, ele está dizendo, para mim eu tenho certeza que elas não podem ser comparadas com a glória que nos há de ser revelada. A palavra do Senhor nos diz também, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Que esperança é essa? É a esperança da glória. Paulo também fala, se esse tabernáculo se desfizer, o que acontece? O que acontece, irmãos? Se o tabernáculo se desfizer, o que acontece? Qual para o outro? Ele tem um preparado por Deus. Quando ele fala tabernáculo, ele está falando sobre o corpo, a habitação. Se essa habitação se desfizer pela enfermidade, pela morte, eu tenho um preparado por Deus lá na eternidade. E também terei um novo corpo, um corpo transformado. Amém? Versículo 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Pode ser todo mundo, mas ninguém vai prevalecer. Pode ser todas as coisas contra nós, mas ninguém de fato vai conseguir vencer. E aqui nós vemos
Mas em todas essas coisas, que coisas? As aflições, as dores, as lutas. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Esse ano é um ano que a Fórmula 1 está bem disputada, não é isso? É um dos anos mais equilibrados do campeonato mundial de Fórmula 1. Mas quem sabe quem vai vencer? Depende das vitórias, e vamos saber isso lá no final do campeonato. Mas você já sabe que você entrou numa luta, e se você permanecer fiel ao Senhor Jesus, você já é o quê? Você já é vencedor. Que diferença, né? Você já entra numa luta sabendo que você é mais do que vencedor. E qual é a nossa parte? É permanecer em Cristo. E quando você permanece em Cristo, pode ter certeza, não importa se o final dessa luta vai demorar um dia, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas se nós permanecermos fiéis ao Senhor Jesus, a palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores, porque nem a morte, nem o desemprego, nem a enfermidade nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos poderá separar do amor de Deus, aleluia! Nem a enfermidade, nem o falecimento de um ente querido, ai pastor, nem o desemprego, nem uma notícia ruim. A gente pode sofrer, pode chorar, pode ficar uns dias até abatido, é verdade. Fala, meu Deus, Senhor, por que isso, Senhor? Por que essa luta? Mas não vai ser suficiente para te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como é bom saber que o nosso Deus é fiel. Que as forças da terra, as forças do inferno, as forças contrárias, não podem separar nós desse amor maravilhoso. É por isso que Satanás luta contra mim e contra você, para nos induzir a pecar, porque ele sabe o seguinte, que a única forma de a gente ser separado desse amor é nós entrarmos e vivermos em pecado contra o próprio Deus da nossa salvação. Mas enquanto nós guardarmos o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito diante de Deus, nós estaremos o quê? Protegidos, blindados espiritualmente por uma cobertura espiritual, e não seremos tocados pelo inimigo. A palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes, eu não lembro se é 8:9, se é 9:8, em todo tempo sejam alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Esse é o desejo de Deus para mim e para você, que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes, e nunca falte o óleo que representa a presença de Deus sobre as nossas vidas. A gente sabe, se as nossas vestes não estão tão brancas, às vezes não estão tão brancas assim, às vezes. Minha veste é super branca, pastor, parabéns, você é super branquinha. Mas graças a Deus existe o sangue de Jesus para que você possa ir lá e falar, Senhor, purifica-me no teu sangue. Eu errei, eu pensei mal, eu falei besteira, eu cobicei, eu fiz isso. Meu Deus, eu transgredi, mas estou diante de ti pedindo perdão, arrependido, e te peço, purifica-me, Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Não só isso. E nos purificar de toda injustiça. São dois processos distintos e maravilhosos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que quer dizer isso? O diabo vem e nos suja com a lama do pecado às vezes. Mas eu sou crente, pastor. Por isso mesmo, é os crentes que ele quer sujar. Não quer sujar o do mundo que já está sujo. Mas quando você vai a Cristo Jesus de todo o teu coração, a tua vida é novamente limpa pelo sangue do Cordeiro. E para o mundo espiritual é como fosse novamente a primeira vez. Às vezes nós evangélicos não entendemos como é que uma pessoa foi para Jesus, voltou, foi para Jesus, voltou. Meu Deus, como é mole, parece uma banana, vai para Jesus e volta, peca e volta, peca e volta, peca e volta, peca e volta. Está numa luta espiritual terrível. Mas para Deus, toda vez que Ele volta de todo o coração, e verdadeiramente é como se fosse a primeira vez. Se de fato foi de coração e em verdade. Amém? Que a minha fé, que a tua fé possa ser revestida no Senhor. E quando as aflições da nossa vida vêm, e às vezes vêm batendo forte, terrivelmente, lembre-se que essas aflições, essas lutas que nós temos,
ela não pode ser comparada com a glória que nos há de ser revelada. Lembre-se também que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você pode não estar entendendo hoje o processo de Deus, pode ser que esteja doendo, como na vida de Jó doeu muito, como a vida de outros doeram muito, mas você vai entender no final de tudo isso, que Deus permitiu tudo isso, para que você pudesse ser fortificado, fortalecido, e o nome do Senhor ser exaltado. Lembre-se também que a falta de alguma coisa, física, financeira, material, às vezes falta de carinho, falta de amor, falta de reciprocidade, falta de muitas coisas, não pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se uma perseguição, se uma dor, se uma angústia, se uma acusação contra a tua vida, se uma injustiça vem contra você, que começaram a falar mal de você sem você, meu Deus, eu nunca fiz nada para essa pessoa, e de repente começou a perseguição terrível. Essa perseguição não pode te afastar de Deus, de Cristo Jesus, do amor de Deus. Ah, meu Deus, mas está difícil. Quando você fala, Senhor, eu não entendo porque esse momento na minha vida. Também essa dúvida também não vai poder te afastar de Deus. Porque dúvida é um processo natural do homem. Os discípulos tiveram dúvida ou não? Tiveram. Tomé teve dúvida e depois Jesus falou assim, olha, vejam meus pés, minhas mãos, eu sou o mesmo. Pedro começou a andar sobre as águas, depois veio um forte vento, a dúvida entrou no coração, ele começou a se afundar. Incredulidade é algo terrível, mas a dúvida, ela é uma oscilação e faz parte do ser humano, mas o Senhor quer nos levar para a dimensão da fé, dimensão da certeza, da convicção espiritual. E nós precisamos verdadeiramente se alimentar dos valores de Deus, da esperança de Deus em nosso coração. Porque se nós estivermos fortes em Cristo Jesus, as aflições elas vêm, mas nós venceremos. Ah, mas eu estou fraco. Pois é, quando eu penso que estou fraco, aí eu estou forte. Quando eu acho que estou forte, o espiritual, deixo de vigiar, deixo de tomar cuidado. Me acho autossuficiente e estou, na verdade, em fraqueza. Mas quando eu reconheço minha necessidade, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, Senhor, me ajuda. Você se coloca diante de Deus como um fraco muitas vezes, e quando você se coloca na posição de fraco, de dependente de Deus, aí você está forte, porque você está colocando a tua vida na dependência do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tá bom, né? Glória a Deus. Dá para cantar um louvor para a gente encerrar? Amém? Pode subir os devidos, vamos cantar o louvor para encerrar. Minha pregação é assim, irmãos, é 10 minutinhos. Um pouquinho mais, né? Cada um tem a sua porção.